Olá, pessoal. Estamos com a nossa convidada, Ana Rafaela. Ana, boa noite. Seja bem-vinda Boa à live do noite. Boa Escrita. Você é a nossa primeira convidada, está abrindo a temporada de lives fechadas. Eu quero que você se apresente para o pessoal. Quero que diga o seu nome, o que é que você faz, o que é que você fazia até o momento de pensar em fazer a seleção e o motivo de você decidir fazer seleção para mestrado. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz de ter sido a primeira entrevistada, uma honra muito grande. Muito obrigada mesmo por me chamar para estar aqui. Meu nome é Ana Rafaela. Eu sou atualmente discente do mestrado em Direitos Humanos na UFPB, no Centro de Ciências Jurídicas. Eu sou formada em Direito também pela UFPB, graduada em Direito. Me formei no meio da pandemia, 2020, salvo engano. E atualmente eu também sou assessora no Tribunal de Justiça, no primeiro grau, na quarta vara de Cajazeiras. E vou conciliando agora esses dois mundos um pouquinho diferentes da prática de jurisdicional e dos estudos acadêmicos do mestrado. Eu fiz logo a seleção do mestrado, no primeira seleção que teve, logo depois da minha graduação. Me formei em 2020, a 2021 eu já participei, também com muita ajuda do Boa Escrita, de Ana, que a Maria teve aqui me dando as mãos. Porque a docência sempre foi, desde que eu era bem mais nova, um dos meus principais focos, uma das minhas maiores ambições. E eu queria muito ter esse direcionamento logo depois da minha graduação, porque eu já estava com a minha pesquisa da monografia ainda quente, já estava ainda com as leituras em dia, então eu queria, não, o que eu quero agora, eu quero me dedicar à carreira acadêmica, então eu vou logo tentar fazer essa seleção e para dar certo, e minha principal motivação foi essa, foi a vontade de lecionar, que ainda estamos nessa luta, foi só o primeiro passo, né? Os próximos. Nossa, muito interessante o fato de você já ter essa vontade desde cedo. Eu só vim ter essa vontade a partir do sexto período de Direito, até então. Eu pretendia fazer concurso, seguir a carreira técnica, de fato, mas no sexto período, ao apresentar pela primeira vez um trabalho em um congresso, eu gostei da exposição, eu gostei do nervosismo, eu gostei de tudo que eu vivi naquele momento e do fato de escrever e apresentar algo que eu escrevi e as pessoas prestarem atenção. Eu fiz, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Ana, conta um pouquinho da sua primeira seleção para a segunda. Como foi a primeira seleção, a experiência? O que é que mudou da primeira para a segunda? O que é que você mudou? Se você mudou? O que é que mudou do projeto? Não precisa contar nada relacionado ao projeto, mas você pode contar o que foi modificado de um ano para o outro. Como eu falei, né, eu tentei logo a seleção em 2021, que eu acabei omitindo sem querer, que não deu certo em 2021, eu consegui entrar como aluna efetiva na pós-graduação só ano passado, 2022. Fiz essas duas seleções. 2021 foi uma seleção completamente bagunçada para mim. Eu já tinha esse objetivo de, quando saísse o edital, eu já ia logo fazer a seleção quanto antes que eu pudesse. Era durante a pandemia, só que já fazia assim, quase um ano de pandemia, então eu já estava ambientada com isso e aconteceu um pequeno problema pessoal na época de saúde da família. Eu lembro que eu estava já com a minha primeira reunião marcada com Boa Escrita, na semana que aconteceu um problema de saúde do meu pai. E foi justamente o período da seleção que virou-se de cabeça para baixo, que eu tive que me adaptar com as leituras dos textos, porque o tipo de leitura necessária para fazer
um projeto de pesquisa, não é bem o tipo de leitura, mas o modo como você faz a leitura, em que você foca, o que é que você percebe como importante para usar, o que não é importante para usar, é muito diferente do que a gente faz durante a graduação. Então, quando eu tive meus primeiros direcionamentos de como deveria ser a pesquisa, eu tive que ler todos os textos que estavam no edital, enquanto minha vida estava de cabeça para baixo. Eu acho que foi um período, uma seleção mais de superação, de saber que eu era capaz de fazer um projeto, estruturar um projeto mesmo com tanta coisa acontecendo na vida ao mesmo tempo. Mas depois que os meses foram passando, que a seleção infelizmente não deu certo, foi até meio atípica aquela seleção 2021, foi a primeira na pandemia que só teve uma fase, foi apenas a análise do projeto. Foi até um pouco frustrante, porque por ser apenas uma fase, tiveram dezenas, centenas, eu acho, se brincar, de inscrições. Então, tinham muitos trabalhos muito bons. Então, você não precisava ser apenas um bom trabalho, você tinha que ser melhor do que os outros 20, 30, 40 trabalhos que iam ser avaliados com você. Mas, pronto, com o tempo que eu fui retomando as pesquisas, porque não fiquei nas vagas do mestrado, mas eu consegui entrar como aluno especial, eu fiquei só por uma vaga fora, por bem pouquinho. Consegui entrar com aluno especial, então tive a oportunidade de ir amadurecendo o meu projeto e a minha pesquisa antes mesmo de entrar no mestrado. Eu acho que a minha maior diferença, o meu maior diferencial da primeira seleção para a segunda foi esse tempo de maturação que eu consegui ter. E foi um tempo que eu também consegui desenvolver melhor uma disciplina que tinha ficado tão bagunçada na época da pandemia. Eu estipulava um horário, ainda estipulo, ainda porque sempre tem intercorrentes, né? Eu sempre tento estipular meus horários de estudos, meus horários de leitura para dissertação, de leitura para disciplinas. Na época também eu fazia leituras das disciplinas e já ia tentando ver o que é que seria interessante daqui para eu agregar no meu projeto, para ser mais interessante aos olhos da banca, da próxima seleção. E eu acho que seria mais isso. O fato de eu ter as leituras já feitas na outra seleção foi bom, porque o meu projeto na primeira seleção ele foi bem avaliado, ele só não foi tão bom como os outros. Mas eu só tive que fazer mais alguns ajustes na outra seleção, alguns pormenores que na seleção anterior os professores tinham pontuado, ou então acrescentando textos que eu li durante as disciplinas de estágio não, de aluno especial, enquanto eu era aluno especial, para eles saberem que eu estava atenta, que eu estava lendo o que era ensinado nas disciplinas. E na segunda seleção, felizmente, teve prova para além do projeto. O que eu achei, para mim, pessoalmente, foi um alívio, porque não sei bem explicar, mas eu acho que mais etapas num processo seletivo deixam as coisas menos abruptas, sabe? Menos país e acabou. Você tem mais chance de demonstrar que você é um bom candidato para aquela seleção. Então, eu gostei muito da prova. Como eu já tinha as leituras do ano anterior, continuaram as mesmas, por sorte, no edital. Então, foi algo que eu só reforcei as leituras e consegui fazer um estudo mais direcionado. E como eu já estava com aquela minha rotina já um pouco mais ajustada, eu consegui ajustar no ano anterior, foi muito menos penoso. Minha vida também não estava mais de cabeça para baixo, né? Graças a Deus não deu nada de muito pior com esses problemas de saúde aqui na família, tudo ficou bem, então foi uma seleção muito mais tranquila, tanto de espírito, né, quanto de organização aqui. Então, quem quiser fazer seleção, acho que já deve ter anotado suas dicas, porque eu já percebi várias aqui. A leitura é diferente para quem vai fazer projeto, para quem vai fazer pesquisa. A leitura é completamente diferente de uma leitura comum ou leitura de graduação em nível de graduação. Tempo para fazer um projeto de qualidade, para ficar maturando aquele projeto, fazer leituras, muitas leituras, porque mesmo que não cite as leituras, ela traz a maturidade na escrita.
traz uma melhoria. Então, o fato de você não ter passado na primeira, e é importante dizer que as notas foram boas. Teve um 10, eu lembro, teve um 9 ponto alguma coisa, e teve a terceira nota que caiu um pouco, acho que foi um 7,5, uma coisa assim, eu não... Teve uma nota que me derrubou, que eu lembro, nunca vou esquecer. Pronto. Quem me deu e por que me deu aquela nota. Exatamente. Então, para quem entrou agora, Rafa falou o que é importante para fazer uma boa seleção. Leitura, mas aí tem técnica de leitura acadêmica, não é ler de qualquer forma, e nem é ler como se estivesse lendo um livro comum. Então, precisa ler adequadamente para realizar o projeto. Tempo, então fazer um projeto com o máximo de antecedência possível. Ela falou que fez assim que terminou a graduação, isso foi um fato, ela já me procurou, estava ainda em êxtase do final da graduação, e aí veio o problema, né, de saúde do pai dela. Eu lembro que ela falava comigo no hospital, e eu dizia, Rafa, vamos fazer, porque fazer o projeto é o primeiro passo. E muita gente, Rafa, tem medo de fazer a seleção porque tem medo de fazer o projeto. Eu estava até conversando com uma aluna essa semana, ela dizendo que não quer fazer a seleção. Ela sonha em fazer mestrado, mas tem medo de fazer a seleção porque tem o projeto de pesquisa para fazer. Eu disse, mas você tem que enfrentar esse medo. A gente só consegue saber até onde vai quando dá o primeiro passo. E aí você tirou 10, acho que foi um 9,4, alguma coisa assim, e aí a nota que puxou para baixo foi um 7,5, mas olha, acho que foi um 7,5, acho que foi um 7 alguma coisa. Mas todas foram notas acima da média. E é importante dizer que sua média foi 9 alguma coisa. Mas você ficou fora por décimo, foi briga de décimo esse ano. Foi décimo, assim, e a gente pediu espelho e revisou o espelho, mas é como você disse, entrou como especial porque ficou na 6ª colocação no 2º ano. Muita gente vai estranhar porque você falou, graças a Deus que teve outra etapa. Uma prova, mais uma prova além do projeto. Muita gente vai estranhar isso, mas eu acho que torna o processo mais justo do que somente o projeto. Também pesquisa. Torna as notas mais esparsas. Você tem uma soma de notas para poder ter o resultado final. E aí foi agraciada com a primeira colocação geral, que foi uma grande surpresa. Eu já sabia que a nota seria muito boa. Primeiro que a nota da prova foi boa. E eu disse, Rafa, o projeto de pesquisa não tem como as notas serem menores do que a que você já teve. Isso a gente já sabe. E aí alcançou a primeira colocação, que foi assim, uma grande surpresa, porque foi geral, entre mestrado e doutorado. Então, espero que você tenha aproveitado bastante, comemorado muito, viu? Comemorei. Eu fiquei surpresa também. Foi a minha nota da prova, o pessoal vai estranhar eu ter gostado tanto da prova escrita. É porque eu acho que uma prova escrita, quando você já tem aquelas leituras, você já vai fazer as leituras de toda forma para fazer o seu projeto. Então, é só você organizar aquelas leituras de uma maneira que vá fazer sentido para aquela situação que você vai prestar. Não é a parte mais difícil. Eu achei fazer o projeto muito mais difícil do que estudar para a prova de seleção. Mas fiquei muito feliz quando eu tirei uma boa nota na prova. Um dos professores que avaliou a minha prova escrita me deu 10. Fiquei muito satisfeita mesmo. Foi muito legal. Olha só. Eu quero que você conte o maior aprendizado que você tirou ao participar dessas 2 seleções. No caso de uma para outra, né? Quando... Pode ser das 2, você juntando o maior aprendizado que você teve nesse processo de maturação, o fato de não ter sido aprovada e depois foi aprovada. Qual o maior aprendizado que você tira disso? Eu acho que a gente ter disciplina e ter um foco específico é muito mais importante do que ter não posso ficar uma genialidade ou uma coisa do tipo, porque não, eu tenho que, se eu tivesse
feito a primeira seleção e tivesse largado de mão, pensado, não passei nessa, não é para mim, vou deixar para lá, não vou fazer, não quero mais. Se eu não passei é porque eu não quero mais. Eu não teria tido nem a chance de ficar razoavelmente bem colocada numa outra seleção. Eu acho que a gente conseguiu consolidar, assim, que se você tem um objetivo maior, mesmo que você tenha alguns percalços no meio do caminho, se você tiver um planejamento e conseguir manter aquela constância de estudo, dedicação por um certo tempo, ele vai dar certo. Eu tenho tentado levar essa pequena lapada que foi, né, a falha na primeira, deixa de ser, né, não foi uma aprovação na primeira seleção, e a aprovação na segunda para tentar pôr em mente que isso é algo que pode acontecer novamente em outras situações acadêmicas ou não acadêmicas na vida. Até em outras seleções que eu vou fazer, um doutorado futuramente, a gente consegue, eu acho que eu consegui amadurecer muito nesse período, no sentido de que as coisas não são terminativas e o que você estuda, o que você aprende está lá com você. Então é muito importante continuar estudando, continuar fazendo as coisas na sua rotina, na sua constância, que com o tempo vai dar certo no seu tempo. O importante é não desistir. Não desistir do que você tem como objetivo. Então, objetivos claros e bem delimitados, planejados, faz muita diferença para atingir. Não deixar também, porque mesmo que eu não tivesse largado de mão, eu acho, da seleção, se eu não tivesse conseguido fazer talvez esse mapeamento nas leituras que eu fazia nas disciplinas enquanto aula especial, se eu não tivesse tido esse cuidado ao longo, eu não teria ficado, talvez, tão bem classificada. Eu talvez não tivesse nem conseguido entrar na seleção no ano que eu fiz. Então, dedicação, constância e esforço conseguem muito mais coisas do que você ter uma grande sorte, uma grande genialidade de primeira. Eu acho que foi um grande aprendizado. É importante você falar isso. Para ser aprovado em seleção de mestrado, doutorado, não precisa ser nenhum gênio. Não precisa fazer o projeto de pesquisa mais perfeito do mundo, até porque não existe projeto perfeito. Até o projeto que tenha nota máxima 10, ele vai passar ainda por fase de melhoria. Às vezes, inclusive, a pessoa muda completamente de tema, a depender do orientador. Tem muitas coisas que acontecem no caminho da pós-graduação que a gente só sabe depois que entra. Você ressignificou, né, a reprovação, estudou, se empenhou, se dedicou, passou a ter uma disciplina, como você mesma falou, para ser aprovada. Não desistiu no primeiro muro que veio à frente, o primeiro obstáculo. E é isso. Eu também não fui aprovada de primeira. Inclusive, a minha primeira seleção eu fiz sem saber nem como responder uma prova escrita. Porque eu não sabia, não tinha ainda mentorias, não existia muita divulgação, as pessoas não contavam como era a seleção, as pessoas nem conversavam sobre isso. Era tudo muito segredo, assim, muito... não era escondido, mas era como se tornar algo muito inacessível. Sim. E aí, a primeira seleção que eu fiz, eu tirei uma nota baixíssima, mas eu comecei a aprender a pedir o espelho. E aí eu sempre digo, Ana, a gente aprende muito com o espelho, porque os professores, eles relatam onde a gente pode melhorar. E aí eu fiz a segunda seleção. Eu cheguei até a fase do projeto, fui reprovada por 3 décimos. Aprendi. E aí, na primeira seleção que eu fiz para a UFRN, eu fui aprovada. E assim, eu fiz de Direitos Humanos da UFPB, fiz do CCJ e fui parar na UFRN. E assim eu fui aprendendo e não desisti. Então, saber falar, né, desses momentos com alegria, porque a gente conseguiu passar. Exato. Exato. Acabou que eu nem mencionei, mas antes, além das seleções da UFPB, do CCJ que eu fiz, eu também fiz seleção para a UFRN.
e para da UFPE. O UFRN eu fui em 2021, e minha nota foi baixíssima, baixíssima, para ver como é. Eu lembro que na época a gente até comentou que, como pode, que a minha nota na UFPB eu não passei, mas foi uma boa nota. Na UFRN foi muito lá para baixo, o mesmo projeto. Como é O que pode um mesmo projeto projeto. ser tão bom em uma universidade e ser horrível numa outra universidade? A E aí, UFPE não deu certo também por pouco, mas já estava lembra, encaminhada a UFPB, gente. lembra que a gente conversou que tudo é interesse e também adequação aos professores. É interesse do programa e adequação aos professores. E o seu projeto, até a gente tinha conversado, que talvez não tivesse nenhum professor para orientar aquela vertente lá. Mas como na UFPE a nota se aproximou, apesar de ser bem mais conservadora que a UFPB, teve uma boa nota lá, né? Porque tem professor que trabalha nessa linha. Mas a UFPB realmente era o projeto perfeito para a UFPB, casava com a UFPB. Agora eu quero, Rafa, saber a sua maior experiência na pós-graduação. Você pode relatar do seu momento como aluno especial ou de agora, né? Concluiu as disciplinas? Ainda falta uma obrigatória, que é metodologia. Ah, Acho que vem. Melhor disciplina. Acho que vem, só falta ela e depois me dedicar para a dissertação, para terminar. Eu também já fiz o estágio de docência, que era uma parte que eu estava muito animada para ter experiência, né, de estágio de docência. Então, tá quase, os créditos, né, estão quase todos pagos. Finalizado. Eu tive uma vantagem grande por causa do ano de aluno especial, porque eu já comecei com as optativas quase todas cumpridas. Então, só tive que fazer mais uma, que foi ótima, porque o professor decidiu publicar os artigos da disciplina como um livro. Então, já estou com uma publicação no mestrado garantida, que tem que ter uma publicação na UFPB, na pós-graduação, para o mestrado, é uma, e para o doutorado, se não me engano, são duas. Se não me engano. Então, a minha já está ok. Que eu vejo muitos colegas agora nos grupos falando, meu Deus, os que vão agora terminar esse ano. Meu Deus, a publicação que eu enviei mês tal não saiu ainda, eu vou defender dia tal, e não sei como é que. Então, foi uma coisa muito boa, pelo menos. Mas, sim. A pergunta era da minha Sua maior experiência. Minha experiência na pós. Eu achei o estágio docência experiência muito, muito diferente. Eu acho que uma experiência que eu não poderia ter tido em qualquer outra. Em qualquer outro meio de ensino, que não no mestrado estrito sensu, uma pós-graduação estrito sensu. Porque eu realmente vivi o estágio docência. Eu sei que tem muitos professores que controlam bastante como que vão ser as aulas dos orientandos, o que é que eles vão ministrar, o que eles não vão. O meu orientador, a gente combinou de dar aulas alternadas, a cada 15 dias era um, e seguindo o plano de curso, que foi o plano que ele elaborou, eu poderia fazer a aula como eu quisesse, contanto que batesse o conteúdo de cada aula. E foi muito desafiador, foi mais desafiador do que eu jamais imaginei que seria, porque a minha experiência com docência até então tinha sido só em monitoria na graduação. E monitoria é muito mais leve porque você dá uma aula na monitoria, dali a 3 meses você dá uma outra aula, são sempre aulas muito guiadas com o seu professor, o professor fala, você vai fazer isso, isso, isso naquela aula, você vai aplicar uma atividade, você vai fiscalizar a prova. No estágio de docência eu tinha um conteúdo, eu tinha que ler sobre aquele conteúdo e ministrar a aula depois. Então foi muito desafiador, né? Que nas primeiras aulas eu tremia antes de começar, eu ficava no carro respirando fundo para conseguir dar a aula, para conseguir me acostumar com o ambiente, morrendo de medo de tirar em dúvida e eu não saber responder as dúvidas, como se fosse algum problema não saber responder uma dúvida em sala de aula, mas passava de tudo. E foi muito, apesar do desafiador, foi muito gratificante. Eu achei muito, muito legal ter essa experiência, receber algumas mensagens dos alunos, também encerrou já o semestre deles, no caso. Ainda está acontecendo o semestre letivo, só que como foi uma turma do último período do curso, a gente acabou encurtando, eles conseguindo se dedicar à monografia deles.
e outras obrigações. Mas eu recebi algumas mensagens de alunos agradecendo, elogiando as aulas, e foi muito. Eu recebi também muitas mensagens antes da gente decidir antecipar um pouquinho o semestre. Muitas mensagens de muito choro e desespero. Professora, pelo amor de Deus, a gente tem isso, a gente tem aquilo, não sei o que lá. Que eu até brinquei com o meu orientador. Eu realmente estou tendo experiência completa de docência, que é aluno chorando todos os dias no meu WhatsApp. No dia da prova que eles fizeram, Ave Maria, como isso. Mas foi. Eu diria que tem sido essa. Foi essa, no caso, a experiência mais. Que eu já estava animada para ter essa experiência. Eu acho que a que mais me impactou até então no mestrado foi essa. Que as disciplinas são. Tem boas disciplinas, não vou dizer que não tem. Tem ótimas disciplinas no mestrado, também tem algumas disciplinas que são. Que não são nem ruins, mas que não são necessariamente úteis para a sua pesquisa. Então, você apenas. Algumas você consegue se dedicar mais, outras você só vai levando. E você consegue ir só levando sem se debruçar dedicação naquelas que não são tão importantes para a sua dissertação, para a sua tese. Mas o estágio docência, quando você vivencia de verdade, você tem que se dedicar. Ou você se dedica, ou então dali a uma semana você vai estar na frente de uma sala de aula sem saber o que falar. Então não tem essa opção. E acho que a maior foi essa. Até porque, como eu já vinha montando e mantendo uma rotina de estudos antes, então não foi um baque tão grande quando eu comecei o mestrado. Eu tive que dar uma conciliadazinha no início, que eu comecei um emprego novo na época, mas não foi nada que tivesse sido tão desafiador em termos de gestão da pós-graduação, né, do mestrado, quanto foi o estágio da docência agora. Foi outro parâmetro de desafio. Rafa, o que é que você não faria novamente até hoje? E o que é que você faria de diferente? O que é que eu faria de diferente? Deixa eu pensar. Eu acho que agora, no âmbito do mestrado, tanto como aluno especial, como agora, eu teria dado uma forçada um pouco maior para conseguir fazer os artigos das disciplinas como sendo mais proveitosos para a minha dissertação. Eu acho que tem algumas disciplinas que elas dão um viés completamente diferente, você tem que cumprir, mas acaba que quando você olha para trás, você vê a quantidade de leitura e quantidade de semanas, de tempo que você não perdeu, mas que você dedicou para uma pesquisa que não vai ser aproveitada para a sua pesquisa de fato de dissertação. Eu estou passando por isso agora, porque eu tô uma disciplina que eu cursei, uma das obrigatórias, o tema foi bem distante da minha dissertação e foi um tema muito gratificante de estudar, foi muito interessante de estudar, mas eu só lia e pensava, meu Deus, eu não vou usar isso daqui nunca mais. Depois que eu terminei, que eu enviei a professor, eu fiquei, nossa, eu devia ter tentado fazer algo que eu conseguisse incluir na minha dissertação depois. Eu acho que o maior arrependimento foi esse. Olhando para trás e pensando, nossa, eu pausei aqui minha pesquisa da dissertação por quase um mês para ler outros textos que não tem nada a ver com o que eu vou usar. A maior foi essa. Isso é uma das coisas que eu sempre coloco na mentoria. A gente não pode perder tempo nem publicação. Uhum. Tudo tem que estar alinhado, nem que seja assim, uma palavra só, tem que estar alinhada à pesquisa. Porque e aí você está vendo isso, está percebendo isso, né? O tempo que parou, as publicações que fez, os artigos, e que nada vai ser aproveitado porque não tem relação com a sua pesquisa. E o que é que você não faria de forma alguma? Assim, que você fez, mas hoje não faria de nenhum jeito. Eu fiz, mas eu não faria. Para além disso dos artigos, né? Eu acho que eu não faria.
Ai. Deixa eu pensar alguma coisa concreta, específica. Eu poderia até falar, eu acho que eu teria menos medo, eu teria ficado menos tempo receosa com as aulas, principalmente estar docente que eu perdi. Nossa, eu perdi acho que alguns turnos em pânico, sem saber como é que eu daria aquela aula. Talvez eu pudesse, mas eu acho que era o que estava já um pouco fora do meu controle. Eu não sei, Ana, eu acho que agora no âmbito, tirando essa questão de focar os artigos, eu acho que eu consegui fazer boas escolhas, sabe? Eu tive sorte de pagar boas disciplinas, apesar de ter essas divergências aí de algumas com os temas de pesquisa. Todas foram aulas que engrandeceram. Uma coisa que eu sempre fiz foi. Tem vários grupos no WhatsApp, né? Tem um grupão da pós e você também faz um grupo com a sua turma que entram com outras pessoas. Perguntar ao pessoal como que é a disciplina com o professor X ou o professor Y, como é que funciona. E eu sempre fiz isso. Então, acaba que eu consegui selecionar disciplinas que pelo menos já tinham me sido indicadas como disciplinas boas. Infelizmente, algumas não foram tão proveitosas assim para a dissertação, mas eu falei isso esses dias, conversando com outra colega, sobre esse artigo que eu terminei de fazer. Não serviu para dissertação, mas pelo menos me engrandeceu enquanto pesquisadora, enquanto acadêmica. Então, eu acho que eu consegui estrategicamente, fazer boas escolhas. Tirando isso de não tentar direcionar melhor meu tempo dos artigos, consegui fazer boas escolhas. Até porque eu sempre via, ainda quando eu estava como aluno especial, eu via direto o pessoal nos grupos reclamando de um professor X, de um professor Y, então eu ficava já morrendo de receio de pegar uma disciplina que, além de não proveitosa, que já era ruim, me sugasse muito tempo e muita dedicação que eu poderia estar dando para minha dissertação. Mas estava tendo que dar para uma disciplina que também não iria me servir. Então, eu sempre tateei assim, antes de me matricular nas coisas. Eu quero que você deixe um recado. Saiu há pouco tempo o resultado dos novos aprovados. Tivemos 2 aprovadas. Acho que as duas você conhece, Manu e Giovana. Isso. As 2 você conhece. Giovana não, Manu entrou com um projeto assim, bem. Eu só lembrava de você. Parece Rafael, chega aqui com o projeto. Eu quero estudar isso, mas não tem literatura. Só aparecem essas coisas para mim. É isso mesmo, é bom para abrir os horizontes, para conhecer mais temas. Muito bom. Manu foi minha colega no grupo de pesquisa na graduação. Entra no meu grupo de pesquisa. E é um grupo de pesquisa bem diferente, né? De transjuridicidade. Tudo que for direito, somado ao que não for direito. Então, eu conheci a pesquisa dela de antes, foi muito legal ver ela participando da seleção e conseguindo entrar. Fiquei muito feliz saber que ela vai ser minha colega. E é muito bom a gente estudar coisas, tentar colocar sempre coisas que a gente ama estudar no que a gente vai estudar nos próximos anos, né? Não ficar só no conservadorismo algumas vezes, de vou fazer aqui, é direito, então tem que ser processo civil assim, tem que ser a letra da lei aqui, a gente consegue sair um pouquinho para tornar o estudo mais gratificante. Quando ela me apresentou o projeto, eu disse: seu projeto tem tudo para ser aprovado. Ela fez: por quê? Eu disse: porque é inovador. Eu nunca vi uma pesquisa no Brasil todo trazer isso. Mas fico muito feliz com a aprovação dela, de Giovana. Fico extremamente feliz. E Giovana também. Porque Manu já estava comigo há um tempo, ela começou bem antes, com uma preparação assim, bem enfadonha, de pouquinho, e prazos mais largos, mas o projeto dela ficou perfeito. Perfeito no sentido de que ficou pronto, lapidado, com uma boa metodologia, uma boa literatura, uma boa escrita. O de Giovana foi elaborado quando saiu o edital. Então, foi muito assim, sabe? Aquela sua primeira fase, muito... E o prazo, e não sei o quê. E
Aí ela disse, E eu o mandei... medo de não saber para onde vai. eu sei que no final ela disse, esse ano não deu para ajeitar tudo, eu mandei. Eu fiz, bom, então vamos agora esperar a avaliação. Não é contar com a sorte, é esperar a avaliação, porque a temática também era boa e ela tem um desenvolvimento bom da escrita. Então, eu quero que você pense nessas pessoas, principalmente nessas suas amigas, e deixe um recado, um conselho para elas que vão iniciar agora na pós-graduação. Recado, eu acho que tem que, para além de ter uma rotina, para além de ter disciplina, de tentar estudar um pouco todos os dias, eu daria o conselho também de tentar pagar logo todos os créditos que conseguir, logo antes, para se folgar um pouco mais depois, porque a pós-graduação aqui da UFPB tem muitos créditos para serem pagos. São 21 ou são 22, salvo engano, no mestrado. É muita coisa para pagar em 2 anos e ainda fazer a dissertação. Então, eu tive uma folga maior porque acabou que eu consegui fazer o mestrado em 3 anos, né? Por causa do período de ano especial. Mas, quanto antes conseguir cumprir essa obrigação dos créditos, eu acho que é mais proveitosa. Façam um estágio de docência, se for pretensão de carreira acadêmica, porque eu acho que ela é muito determinante. Se você tiver uma experiência como a minha, de lecionar, de fato, é muito determinante para saber se você quer aquilo mesmo ou não, porque certamente, com certeza, tem gente que dá o estágio de docência, ministra aulas e pensa, nossa, isso não é o que eu pensava, não é isso que eu quero mais. Vou dar aqui meus 2 passinhos para trás. Acho que também é muito importante. E compra uma cadeira confortável, porque é muita leitura na frente do computador, e curta o processo no máximo que der. A gente aprende tem muitas discussões interessantes, tem muitas leituras interessantes, tem muitas leituras que não estão tão interessantes assim, e a gente vai tentando dosar para fazer com que esse período seja o mais gratificante possível. Mas tendo uma rotina e estudando um pouco todos os dias e conciliando tudo, colocando como uma meta fixa, né? Eu tenho que ler esses textos, eu tenho que ter esse horário para dar seguimento à minha pesquisa. Eu acho que você vai conseguindo ajustar as coisas aos pouquinhos, com muito menos peso, como o Mano fez na seleção, você disse. Ela começou de antes, conseguiu fazer aos pouquinhos de antes e com calma deixou o projeto lapidado. Eu acho que isso vale mesmo com a dissertação, a gente tendo um tempo maior. Seriam essas as maiores dicas. A da cadeira, né? Também é muito importante. Constância em uma boa cadeira. E uma boa e um cadeira. apoio de monitor. Um apoio de monitor também é muito importante. No meu caso já é apoio para o pé. Mas são dicas valiosas, porque você está indicando para a pessoa ter um espaço apropriado para estudar. Não precisa, logicamente, muita gente mora em apartamento hoje, não precisa ser um cômodo da casa, mas é aquele local, aquela escrivaninha, aquela mesinha. Não, essa mesinha aqui é para estudar. Eu sei que quando... Isso é muito importante. É muito importante, né? E a colaboração de todos na casa. Coloca aquela quem tiver condições, quem tiver como, pessoalmente, funciona muito para mim sair de casa para estudar. Eu investi agora numa cabine de estudos. Eu vou para lá, tanto porque agora eu estou trabalhando de home office, então para mim é melhor, eu passo o dia todo lá, tem ar-condicionado para mim o dia todo. Eu tenho muito calor fora lá. Mas mesmo assim, você ir para uma biblioteca, não precisa nem ser o dia todo, mas você ir um turno para mudar o ambiente de fora de casa, eu acho que pode fazer bem também. Certamente varia de pessoa para pessoa, você ter um ambiente em casa próprio para estudar também eu acho que é essencial. Mas para quem puder sair de casa, tiver esse privilégio de poder sair de casa, ou para uma biblioteca, ou para uma cabine, eu acho que também pode deixar mais proveitoso o tempo. O meu tempo de estudo, quando eu fui para a cabine, para quando eu estava em casa, rende muito mais, eu consigo me concentrar muito melhor. E pelo que eu vejo, pelo menos das pessoas que vão também para a cabine, né? Acho que não se deram com a cabine e não estão mais lá, mas as que estão lá sempre falam isso, que você numa cabine de estudo, numa biblioteca, o que você demoraria 3 horas para estudar em casa, lá você demora 1h30, 2. Então você consegue adiantar, otimizar mais seu tempo. Isso para mim fez muita diferença. Olha, quero agradecer, viu, a
sua participação na primeira live. É sempre agradável conversar com você, principalmente retomar toda essa sua trajetória. Eu tenho certeza que depois vai estar lá nos agradecimentos, porque quando a gente está fazendo os agradecimentos, principalmente do mestrado, que é um período muito intenso. A gente acha que 2 anos é muito tempo para terminar uma pesquisa, mas quando você vê, você só tem ali 8, 9 meses ou menos tempo. Quero agradecer também por ter me chamado para inaugurar a sessão do live, mas também por ter me acompanhado nesse processo todo. Eu sempre, quando perguntam para mim sobre mestrado, eu sempre falo, nossa, você contrate aqui, eu mando o Instagram e diga, vá para Ana, porque Ana é maravilhosa, ela não seria nada sem ela. Que você falou que na sua época não tinha ninguém que orientasse, que falasse como é que era uma prova. Eu acho que eu só consegui ter as notas que eu tive, os resultados que eu tive, porque eu tinha sempre você me apontando os caminhos que poderiam ser mais adequados para seguir, para fazer a prova. O método de estudo para a seleção, para além do projeto, né, para a prova escrita mesmo, é completamente diferente do que tudo que eu tinha feito antes. E é algo que eu não fazia ideia de como era até falar com você. Então, eu não estaria aqui, definitivamente, se não fosse pela ajuda da boa escrita. Eu sou muito grata, recomendo para todo mundo que eu posso, todo mundo que me pergunta. Primeiro nome que eu falo, e eu queria agradecer por estar pelo espaço aqui na live, pelo espaço na carreira acadêmica, que o seu empurrão foi essencial e vai continuar sendo para terminar o mestrado e para seguir em outros passos no futuro. Muito obrigada, querida. Agradeço demais, demais, demais. Quero que você defenda, quando sua dissertação estiver lá no repositório, a gente voltar para a live para conversar sobre a sua pesquisa. Estou curiosíssima para saber.